Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. A casa é muito mais que abrigo. É lugar para vivenciar boas histórias. É lugar de ser feliz. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Olá, Dina! Olá, Cláudio! Tudo bem? Prazer te ver! Igualmente, prazer é meu. Hoje nós estamos aqui direto da clínica Dr. Matheus Rabeschini, otorrinolaringologista, para essa entrega muito especial com a Dina Pita. A gente já tem uma impressão completamente diferente quando chega aqui na recepção, não, Dina? Sim. Todo o projeto, naturalmente, nasce de uma entrevista, que o pessoal chama de briefing, não é? Onde, naturalmente, aquele cliente detalha os vários aspectos que ele precisa naquele espaço. Exatamente, exato. E o briefing aqui começou exatamente por aqui. Pela recepção. O cliente tinha essa demanda de atender um volume grande de pacientes, de acomodar os pacientes, porque ele atende uma demanda muito grande, né? Ele atende, acho que de 0 a 90 anos de idade. Uau. Atende bastante e sempre os pacientes vêm acompanhados, né? Muitas vezes as crianças vêm acompanhando dos pais, às vezes só com a mãe, ou às vezes vem pai e mãe, né? Porque exatamente por ser criança, às vezes fazer uma cirurgia tem toda uma preocupação, então às vezes não vem só a mãe, vem pai e mãe. Então ele gosta de acomodar bem os pacientes, então a demanda surgiu daqui. Aliás, o Dr. Matheus é especialista em rinoplastia, né? Também. Rinoplastia estética, funcional e reparadora. Acho que vale entender um pouquinho desse contexto, né? Para também a gente visualizar o público que ele atende, não é? Exato.
E até por isso acaba tendo um público muito grande, né? A faixa etária é bem ampla, é bem ampla, exato. Então, por isso que o briefing começou daqui. Ele precisava de uma recepção grande, né? E que fosse bem clean. Então, a gente veio com essa proposta de uma recepção clean, com cores que fossem agradáveis, ao mesmo tempo trazendo o aconchego, né? É muito legal a gente perceber hoje, né, o novo padrão para clínicas, para hospitais, não é? É que trazem toda essa ideia de humanização mesmo, não é? A gente antigamente, acho que tinha sempre aquela visão de que os espaços, as clínicas, os espaços médicos, né, eram mais frios, né? Exato, aquela coisa branca, fria, né? Frio, muito asséptico, né? Exato. E aqui a gente traz justamente, a gente tenta quebrar isso. Apesar de ter, né, umas cores neutras, cores claras, a gente vê, né, o chão tá mais claro, as paredes, a gente também tenta dar uma quebrada com o verde, com uma cor sóbria, com a madeira, com o paisagismo. A gente tenta quebrar isso para trazer essa humanização, esse aconchego. Eu acho que a gente, observando a paleta de cores, é fácil a gente entender, né? Esse tom de verde primeiro que acalma mesmo, né? Esse Sim. tom de verde dá uma desacelerada, é natural que isso aconteça. O tom de madeira que você usou em vários pontos, ele novamente dá esse aconchego, esse calorzinho que a gente Exato. pensa, né? Porque, sim, todo mundo que vai a um médico, consultório médico, na verdade, tem uma tensão, né? É para tirar um pouco, uma tensão exato. natural. E é legal como a arquitetura pode influenciar totalmente em mexer com o conceito, a sensação que as pessoas têm quebrar naquele um pouco ambiente, essa tensão. Imagina se fosse tudo aquela coisa hospitalar, branca, né? Você já está numa tensão ali, de repente vai fazer uma cirurgia, já tem uma tensão, né? Quando você vai na consulta. Então a ideia mesmo é quebrar um pouco isso, humanizar um pouquinho mais, trazer um pouquinho de aconchego a desse gente paciente. vê que esse conceito asséptico ele continua, porque você tem um piso claro, né, de tom claro, e eu achei bem legal que não é brilhante, não é? Exato, acetinado. É outra coisa que é acetinado, que acalma novamente. Exato. Então, vale ressaltar como, né, o conceito, o projeto arquitetônico mexe com a cabeça da gente, com as nossas sensações, nosso humor, né? Eu queria vir um pouquinho para esse cantinho, que é o cantinho do café, da aguinha, exato. Ele deixa o cafezinho, né? Deixa a água aqui. E eu achei bem legal esse conceito biofílico, que Sim. também é trazido para, novamente, aquece, traz um pouco da natureza e, novamente, algumas questões técnicas que o profissional acaba tendo que resolver. Exato. Porque aqui seria difícil que plantas naturais, Sim, até porque como você vai fazer a irrigação disso e tal. E eu achei legal vir de parede para o teto, não é? Aqui a gente está trabalhando com as plantas. Esse jardim ele é preservado, ele é natural, mas na verdade ele é preservado. Então não precisa ter essa preocupação, né, com irrigação, com a manutenção. Ele é preservado, tem uma boa duração. E essa questão de estar no teto é exatamente por esse movimento que tem essa recepção, né? Ele atende bastante criança, tem às vezes criança com TEA, então você vê que a gente não tem quadros, é uma recepção bem clean, bem limpa, a gente não tem quadros, não tem objetos de decoração, não tem nada que a criança possa se machucar. Exatamente porque tem bastante movimento, tem bastante criança que ele atende, então por isso até a gente trouxe esse jardim para o teto, para trazer esse aconchego, trazer essa biofilia aqui para dentro, mas deixar ela fora, né? Fora do alcance, assim, né? E ao mesmo tempo você vê, tá aqui no espaço do café, tem um espaço aconchegante que pode servir um cafezinho, uma água. Olha, é bem legal isso, né? Começar a observar os detalhes que são, os detalhes cuidadosos que são pensados para cada projeto. Sim. Aí você me disse que aqui tinha um outro desafio, né? Armazenar objetos, itens, e a gente vê que não tem tanto espaço assim, e a gente não consegue observar tantos armários visíveis, mas eles existem. Exatamente. Até você vê, não tem tantos armários, né? A gente não queria criar tantos empecilhos, né? Então aqui a gente veio com uma sugestão até para
sentar mais pessoas, né? A gente veio aqui com as cadeiras, tem esse no meio para que possa sentar mais pacientes, e veio também com essa opção do banco, né? Que acaba cabendo mais pessoas sentadas. E nesse banco a gente aproveitou também para guardar os utensílios que ele precisa no dia a dia, né? Que são as coisas do consultório, às vezes papel, né? Papel para limpar a mão, essas coisas. Então a gente também tem que pensar no funcional também, né? Não é só o estético, o funcional também é importante. É por isso que a gente gosta de comentar a importância do projeto novamente, não é? É no projeto que todas essas questões são detalhadas, né? Para que tudo que foi pensado ali, inclusive que a pessoa, né, quem contratou, né? Sim. Ele tenha o bem-estar que foi imaginado desde o início. Né? Exato. Bem-estar que a gente até não pode dispensar nos lavabos, banheiros, copas, né? São outros ambientes que precisam ser bem trabalhados, até porque às vezes são espaços restritos, limitados. Sim, às vezes são pequenos, mas tem que ser bem pensados. Tem que ser bem pensado. Bem pensado, tudo se resolve. Vamos ver como? Vamos sim, então. Aqui é o lavabo, que os pacientes têm acesso. Ó. Você vê que o espaço é limitado, a gente tem um espaço limitado para cuba, mas ela foi toda pensada, ela foi toda feita numa cuba esculpida, porque mesmo tendo um espaço limitado, você consegue deixar ele bonito, agradável. A gente já veio com uma torneira dourada, com um espelho com LED, né? Porque mesmo sendo reduzido, você consegue deixar, né, ele todo clean, veio com o mesmo piso para dar essa continuidade. E é interessante, hoje as pias esculpidas, por exemplo, para os lavabos, banheiros, são uma solução daquelas ótimas, não é? São e ficam bem bonitos, né? Porque você tem uma área reduzida, é o caso aqui. Exato. Ela funciona se fosse outro tipo de cuba e tal, né? Nem sempre você consegue... Ia precisar de um espaço maior. Aí a porta, tem problema de abertura de porta. São questões, normalmente, não são questões puramente estéticas, né? São questões do funcionamento da peça, do espaço. Tentar alinhar, né? Tentar aliar os dois, a estética com o funcional, né? Exatamente. Para que tudo dê certo, né? Aqui é um banheiro... unissex, né? Exato, que seria para os pacientes. Para os pacientes, mas e aqui tem a gente outro. tem um para os médicos e para os funcionários, exatamente. Muda um pouquinho a estética para dar um outro peso. A gente também criou um espaço de armazenamento também, já que aproveitando que era dos funcionários. Novamente a questão de armazenamento. Exatamente, a gente aproveitou e criou um espacinho de armazenamento. Novamente o piso que dá continuidade, você vê que lá você tinha um tom mais claro, aqui você vai para o preto, não é? E ainda assim a gente veio com o mesmo piso claro. O que dá uma unidade, essa integração. É muito interessante como esses recursos ampliam ambientes. Exatamente. Né? Antigamente a gente tinha... E facilita também, né? No dia a dia, na limpeza. Facilita bastante. Antigamente a gente tinha as famosas tabeiras, né? Dividia os espaços, aí você tinha um revestimento num canto, no outro canto, outro revestimento. Exato. E tudo isso. E na verdade tudo isso cortava a sensação os espaços já compartimentados ficavam mais compartimentados ainda. Exatamente. Né? Porque você separava pisos separados, soleirinhas e tal, né? E isso hoje cria uma unidade estética bem legal e a sensação de amplitude nos espaços reduzidos que a gente tem, né? Aqui a gente tem espaço bem reduzido, bem... Tem. E bem resolvido. Vamos para essa copinha? Vamos, que também é outro espaço reduzido. Espaço reduzido, mas bem resolvido funcional, mas bem funcional. Né? Vamos lá. Eu achei esse espaço muito legal. Aqui você resolveu bem com a porta de correr, que ajuda muito. Esse tom de verde, novamente, para clínicas, né, os espaços hospitalares, esses tons acabam sendo calmantes mesmo, não? O verde é saudável, né? Estimula a
filosofia das cores, né? Exato, parece que remete, né, à natureza, ao verde, né, e traz um ar mais saudável, assim, né? O de calma, de desacelerar, né? Tem todo esse contexto. Você vê que, na verdade, são nos espaços que você tem, esses são espaços funcionais, né? Do próprio funcionamento da clínica. Sim. Mas tudo que está bem pensado, novamente bem, com um projeto bacana, funciona, né? Sim, sim. Em Essa todos os copa é, aspectos. né, para atender os funcionários, mas você vai ter o micro-ondas, tem a parte cafeteira, tudo, mas tá tudo bem, assim, é pequenininho, mas cabe tudo que eles tudo que precisam. precisa, Cabe não tudo é? que eles precisam. Ainda tem uma outra saída, caso, né, de repente o médico não quer passar por lá, quer ter uma outra saída. Isso tudo foi também pensado. Tudo foi pensado. São outras questões. Agora vamos para a clínica principal? Pra sala principal? Vamos para a sala. Novamente a integração, o piso vem integrando todo o espaço, né? E novamente os tons que você trabalhou aqui, né? A gente continua trabalhando. A paleta de cores é muito legal, né? Aqui a gente continua no tom de verde e aí já veio mesclando um verde com um tom aqui de vinho. Tá vendo tanto aqui na cadeira, quanto a gente já trouxe esse tom aqui para o paisagismo também. E de novo, a gente traz essa questão da biofilia, do aconchego para a sala também, né? Eu acho que a maioria dos pacientes naturalmente acabam entrando acompanhados. São crianças, se são crianças, né, ou pessoas de mais idade, quase sempre é necessário o acompanhante, não é? E eu vejo que aqui está pensado os cantinhos para quem está acompanhando também, né? Não é só o paciente e o médico, não é? Eu acho que isso novamente é um outro ponto, um outro cuidado, um carinho, né, adicional que você tem com quem está de pensar também com quem está acompanhando. Esse foi um cuidado também, sim, que a gente junto com o cliente teve também, de pensar Aí, na em quem verdade, tá acompanhando. essas peças, por exemplo, essa é uma cadeira específica para a área. E novamente entra uma questão técnica que vocês precisam trabalhar, né? O profissional precisa trabalhar. Exato. Essa é uma cadeira que ela vira maca também, se ele precisar, né? E é a cadeira onde ele faz a limpeza de ouvido, né? Daí ele tem uma bancada ali de tratamento, a pia já para, né, questão funcional do trabalho dele que ele precisa para lavar os instrumentos, lavar as mãos, tem que estar perto, precisa de uma bancada grande para trabalhar. Aqui do outro lado a gente tem uma outra bancada com notebook para visualizar, a TV para visualizar. Aqui já é a questão mais técnica mesmo. A gente já entra na questão mais técnica do trabalho mesmo. E o que eu acho muito legal é que até os objetos de decoração você gosta de remeter um pouco ao contexto, né? Porque a escultura que tem ali remete totalmente à questão, né, é um otorrino, né? Exato. É rinoplastia, né? Remete naturalmente ao que é o espaço, né? Foi pensado, né? Agora, achei legal a ideia, novamente, da mesa em mármore, não é? Isso, as mesas são em mármore. Porque, novamente, dão aquela sensação de trazer a natureza, né? Natureza trazer a pedra. E muito ascético, né? Exatamente, também. Porque passou a limpeza nessas peças, né? Acaba sendo uma coisa também, no espaço em si, acaba sendo um ponto importante. Eu achei muito legal também a iluminação, né? Uma iluminação muito bem pensada e, de novo, a questão do acalmar quem está sendo atendido, né? Sim. Porque é isso, o consultório médico, independente de qual seja a especialidade, né? Você entrou no consultório médico, você tem uma apreensão, não é? Natural, Exatamente. É meio que humano. E novamente, a arquitetura ajuda a equilibrar isso, né? Nos equilibrar, não é? Quando você está tenso, mas daí você entra, né, num ambiente agradável, confortável, né, que você já traz, né, elementos que te remetem um pouco à natureza. A questão das pedras, a madeira, o verde, né, uma decoração bem feita. Já te dá uma outra sensação, dá um pouquinho, alivia um pouquinho. Alivia, né? Acho que você experimentou isso também aqui, né? Isso que eu ia falar, exatamente. Acho que é legal. Eu também experimentei um pouquinho isso no meio do caminho. Acabei virando também paciente, né? E é legal isso, é legal quando você faz um trabalho de alguém que você confia, que você recomenda, né?
Eu nunca tinha ido no otorrino. Sério? Eu acho que eu nunca tinha ido, nunca precisei. E de repente, no meio do caminho, meu filho precisou fazer uma cirurgia, retirar as amígdalas. E acabou operando com ele, nesse processo aí de projeto, entre projeto e obra. E no meio do caminho, acabou fazendo a cirurgia com o Dr. Matheus e deu tudo certo. Tem 5 aninhos só. Uau! Fez as amígdalas, fez imagina a o coraçãozinho parte... dos pais, como fica. Então eu sei. Aí você sabe exatamente, ele experimentou. Eu acho que isso é muito legal compartilhar com o público, né? Porque naturalmente você está fazendo um projeto até então, não é? Exato. E pensando em muitos aspectos, e quando você vivencia, fala, acho que isso deu certo. Né? Mais ou menos assim, né? E exatamente, tem toda essa apreensão mesmo, né? De repente uma criança pequena, como que vai reagir, como que vai ser. E é legal também, você está fazendo um projeto em alguém que você confia, que você vê, né? Viu literalmente o resultado, né? Viu o cuidado, viu a atenção que tem e é bem legal. Que bacana. A gente vai continuar para uma outra sala, né? Para entender um pouquinho 2 outras salas que compõem a clínica como um todo, né? Vamos lá. Essa é uma passagem, né, que a gente tem entre as 2 salas, que foi um pedido do cliente, porque ele mesmo acaba usando as 2 salas. De um atendimento para outro. Um atendimento para outro. Legal. Porque até por conta das cirurgias, acaba tendo muita papelada para preencher. Então, enquanto está preenchendo os papéis da cirurgia, de repente ele já vem para outra sala. Então, todos esses detalhes, tudo isso, a gente fez um briefing bem detalhado com o cliente para pegar todos esses detalhes e atender ele num todo para que fique bem funcional do jeito que ele queria. A gente novamente percebe a integração de piso, né? O mesmo piso usado em todos os espaços da clínica, dão essa sensação de amplitude, né? Impressionante isso, não é? Sim, a sensação de continuidade. As salas são esteticamente muito parecidas, né? O padrão segue o mesmo padrão estético, né? A mesa também em mármore, o tom de verde, né? O tom da parede, estante. Esse contexto vai sempre se repete de uma certa exatamente. maneira, né? A ideia é criar uma unidade, né? A gente tem a intenção de estar no mesmo espaço. Temos uma outra sala, que seria então a sala da fono. Da fono, o fonoaudiólogo também. Ele tem uma fonoaudióloga que trabalha em parceria com ele, então já tem toda a parte de otorrino e tem a parte da fono também. Olha, isso é interessante, né? São especialidades que se completam, né? Exatamente. Que se completam. E especialmente se você está lidando com criança, a questão do fono naturalmente, se você mexeu no nariz, mexeu na garganta, você pode mudar totalmente a funcionalidade que se tem. Isso é curioso e nem sempre as pessoas estão tão atentas a essa questão. Legal que aqui na clínica tem essa visão, não é? Já naturalmente a especialidade já está aqui. A especialidade vai complementar a outra. Já complementando, o que é muito legal. Eu queria trazer agora só uma questão final, né? Aqui a obra foi toda realizada pela Prime Reforma. Exatamente. Vamos contar um pouquinho como é que foi, porque agora a gente viu toda a parte estética bonitinha, tudo funcionando, não é? Para chegar até aqui? Para chegar até aqui tem muita obra, né? Tem bastante trabalho, né? Eram 2 conjuntos, tanto é que a gente acabou tendo 2 portas por conta disso. Por isso que a gente tem uma saidinha secreta. É o segredinho. É o segredinho. É o segredinho. Novamente, projeto, quando a gente fala de projeto, todas essas questões, né? Exato. Como é que eu acho, né? Eu posso fechar essa porta, mas de repente acho uma solução bacana e inteligente, né? Sim, aqui eram 2 conjuntos que a gente unificou, né? Eram 2 conjuntos que foram unificados para gerar esse conjunto maior. Inclusive tem uma questão interessante aqui no Elbor, né? Porque você tem um terraço técnico, né? E aí, na verdade, foi muito bem aproveitado aqui, porque quase sempre a gente percebe que o pessoal não sabe muito bem como utilizar, ficam só os aparelhos de ar-condicionado, né? As condensadoras, né? ficam nessa parte e tal, e aqui foi muito bem posicionado, porque você usou bem esse espaço. Exato. Ficou só um pedacinho ali na área técnica, né? Mas a parte da recepção, mais uma vez, como a gente precisava, né? Ganhar espaço na recepção, a gente fez uso dessa varanda
ampliou aqui a recepção e ficou só esse pedacinho aqui da área técnica, porque hoje, né, a gente consegue condensar as máquinas, né, colocar várias máquinas num aparelho só. Então a gente precisou de uma área técnica menorzinha e na sala de atendimento também a gente acabou fazendo uso dessa varanda que a gente tem aqui no Elbor. Aproveitou só uma das salas, aí usou para as condensadoras. Isso é legal. Novamente, quando a gente fala de projeto, é isso, né, Dina? É esse pensar antes de executar a obra. Exato. Então, às vezes a pessoa fala, olha, a obra foi complicada, foi terrível, foi isso ou aquilo, quase sempre é porque o projeto não foi tão bem traçado, não foi tão bem pensado, a própria entrevista, né, não aconteceu de maneira completa, porque essa entrevista ou briefing... Vê a importância do briefing, é muito importante, não é? Porque te dá todo o traçado, não é? É claro que muita coisa, às vezes, depois do projeto, fala, esse item aqui pode ser, né, pode ser melhorado aqui ou ali. E isso é novamente a questão do projeto, porque o papel aceita tudo. Exato. Depois que eu comecei a quebrar, ou subir paredes, ou sempre mexer. tem um ajuste ou outro que a gente consegue fazer, né, no meio da obra. Às vezes encontra alguma coisa na obra, mas o briefing é muito importante, né? Você vê quantos detalhes tinha, né, da questão do cliente, dos pacientes dele, questão de atendimento, do jeito que ele atende, tinha bastante detalhezinho do briefing, né? Então é bem importante que o briefing seja bem feito. Perfeito. E hoje a gente compartilhou um pouquinho desse lindo projeto da arquiteta Dina Pita, com execução da Prime Reforma, a clínica Dr. Matheus Rabeschini, otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia, estética, reparadora e funcional. Obrigado, Dina. Até um próximo projeto, que a gente quer compartilhar mais. Vamos lá. Obrigada, Cláudia. Quem nunca viveu certa tensão quando decidiu construir ou reformar? A Mais Bonito Construções foi criada para atender os clientes e profissionais mais exigentes. Porque mão de obra não pode ser um problema. Mais Bonito Construções, arte em transformar. Acreditamos que cozinhar é um dos momentos mais importantes e prazerosos do dia. Na verdade, a cozinha se tornou o principal local de recepção da casa. Os eletrodomésticos acompanham esta evolução. E a Eurocutina oferece a mais ampla gama de eletros para atender todos os gostos e necessidades. Eurocutina, há 10 anos transformando sua cozinha em uma obra de arte. Em Santos, Praia Grande e Riviera de São Lourenço. Venha viver esta experiência. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Via Mar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.